É um verdadeiro absurdo o que o governo federal está fazendo agora com o Bolsa Família. A porta de saída está aberta, mas ele praticamente fechou, a porta de entrada no programa. É desse assunto que quero tratar agora. Antes, inscreva-se no canal, dê seu like, comente o vídeo. O Bolsa Família é um dos programas de maior sucesso no Brasil e no mundo. Qual é a minha leitura do Bolsa Família? Uma leitura direta. O Brasil, por muito tempo, abandonou a sua própria sorte, uma imensa população de nosso país, de brasileiros. E aí, em algum momento, o governo Lula decidiu assistir essa imensa população. Basicamente foi isso que aconteceu. O governo decidiu dar um dinheirinho, o dinheiro é muito pequeno, o recurso é muito pequeno, aos beneficiários do Bolsa Família, uma população que ou são filhos ou são brasileiros que tiveram pouco ou nenhum, ou são filhos de brasileiros ou são brasileiros que diretamente tiveram pouco ou nenhum acesso à educação pública e, portanto, não tiveram a qualificação mínima necessária para terem um emprego razoável ou para ter um emprego, qualquer que seja o emprego. Então, o que o governo federal fez? O programa começou com outro nome, começou com Bolsa Escola no governo Fernando Henrique, mas atendia muito pouca gente. Ele foi enormemente ampliado a partir do primeiro governo Lula. E o que foi feito? Foram identificadas as famílias mais pobres do Brasil. E foi dado um recurso muito pequeno o recurso. Um recurso com uma contrapartida. Essa família tinha que manter a criança na escola com um determinado nível escolar. Enfim, existem lá as contrapartidas. Eu, há alguns anos atrás, tive a felicidade de conhecer de perto o Bolsa Família. A minha empresa ganhou licitações para fazer estudos sobre o Bolsa Família, tanto durante o governo Dilma quanto o governo Michel Temer. E nessa oportunidade, 5 ou 6 executivos do Ministério do Desenvolvimento Social, aqueles diretamente envolvidos com o programa Bolsa Família, treinaram, capacitaram a mim e a minha equipe para conhecer melhor o programa, a fim de realizar uma pesquisa com melhores perguntas, uma pesquisa mais bem informada sobre o programa. E com isso eu conheci por dentro, por exemplo, a equipe que lida com o programa é uma equipe de no máximo 200 funcionários públicos do governo federal. Imagina, 200 funcionários públicos lidando com um programa com volume de recursos do Bolsa Família e com volume de famílias atendidas. A eficiência é imensa. Certamente esses funcionários públicos estão longe, muito longe, de serem os tais parasitas lá do ministro Paulo Guedes. Pois bem, o que o Brasil fez por muitos anos a fio? E eu costumo tomar o exemplo da Constituição de 1988, a Constituição que colocou o país de volta nos trilhos da democracia. Em 1988, pela primeira vez na história, é ridículo dizer isto, para efeitos de dimensão, de tempo histórico, foi logo ali, 1988, foi ontem, foi há 2 minutos atrás. Em 1988, o Brasil, pela primeira vez, colocou na sua Constituição a obrigatoriedade do ensino básico. Veja só, enquanto países no mundo inteiro o ensino básico já era absolutamente universalizado, no Brasil não era. E ele só foi universalizado graças e depois da Constituição de 88. Então, imaginem, todas as crianças, 100% ou quase isso, das crianças brasileiras só passaram a ter acesso ao ensino básico, ao ensino fundamental, a partir da década de 1990. Ou seja, as famílias que são beneficiárias do Bolsa Família são de pais, são de mães que não tiveram acesso sequer ao ensino fundamental. Ou se fizeram o ensino fundamental, abandonaram logo, completaram cedo. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo: por que ganha o Bolsa Família? Manda ele trabalhar. Eu sempre digo, olha, essa pessoa no mundo atual tem muita dificuldade de trabalhar. Eu respondo dizendo, tudo bem, pegue um pai, uma mãe que recebe o Bolsa Família e dê um emprego para ele. E veja a imensa dificuldade que essa pessoa terá de ser produtiva no emprego. Por quê? Porque ela não recebeu a educação básica necessária para ser produtiva no emprego. Educação mesmo, formação escolar. Infelizmente, temos que admitir isso. O Brasil, por muito tempo, simplesmente abandonou milhões e milhões de brasileiros. E o Bolsa Família nada mais é do que um pequeno recurso
para dizer o seguinte: olha, eu reconheço que abandonei você, mas não quero que aconteça o mesmo com a sua criança. Então estou dando incentivo para você colocar e manter os seus filhos na escola. É basicamente isso. Tem duas maneiras de você fazer com que as pessoas realizem alguma coisa em grande escala. Ou você dá um incentivo, ou você prevê lá algum tipo de punição. A punição seria o seguinte: todas as famílias que não colocarem seus filhos nas escolas vão presas ou vão sofrer algum tipo de julgamento na justiça. Quer dizer, algo completamente não factível para a dimensão de nosso país. Então, o que o governo federal decidiu? Ele decidiu criar esse incentivo e manter esse incentivo. Isso foi criado no governo Fernando Henrique, o nome era Bolsa Escola, e no governo Lula ele teve o nome modificado e teve o programa expandido de diversas maneiras. Os benefícios em torno do Bolsa Família foram expandidos, foi expandida a quantidade, foi expandida enormemente a quantidade de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Existe hoje no Brasil uma coisa chamada Cadastro Único. Você é capaz de entrar no site do governo federal e baixar em planilha Excel cada beneficiário do Bolsa Família, tem lá, e o quanto ele recebe. E você vai ver que os valores são muito pequenos. Para essas famílias, um dinheiro, R$30 por mês, R$50 por mês, R$60 por mês, faz uma diferença brutal. É a diferença entre ter ou não ter comida na mesa durante o mês, de maneira sustentável. Bom, e aí o que o governo Bolsonaro faz? Ele não acaba com o Bolsa Família, pelo menos teoricamente, mas ele fecha a entrada. Então tem uma fila, porque é isso, o Bolsa Família todo ano tem famílias que saem, eles vão ter que entrar em outros programas, mas saem do Bolsa Família porque os requisitos deixam de se aplicar àquela família, a criança já passou a idade escolar, enfim, tem muitas famílias que saem e tem muitas famílias que entram no Bolsa Família. Então o que o governo Bolsonaro fez? Ele simplesmente, a entrada no Bolsa Família, ele está reduzindo o ritmo de entrada, está deixando aumentar a fila. Então, se fosse um outro governo que aceitasse os critérios já estabelecidos de política pública do Bolsa Família, muito mais família hoje seria beneficiária do programa. E o governo Bolsonaro não está fazendo isso. Ou seja, de novo, temos no poder uma elite que está dizendo: eu não quero saber das pessoas mais pobres do Brasil. Mais pobres do Brasil. O volume de recursos do Bolsa Família é no máximo 1 ou menos de 1% equivalente do nosso orçamento, quando se faz lá os cálculos sobre o PIB do Brasil. É muito positivo o benefício do Bolsa Família sobre diversas óticas, sobre diversos aspectos. Ele tira a criança da rua, cria um incentivo para colocar a criança na escola. Isso diminui a possibilidade do crime, de ela ser aliciada pelo crime em diversos contextos. Ela facilita a vida da família, o programa coloca comida na mesa, o programa faz com que a pessoa tenha acesso ao governo, porque o Cadastro Único é um dos principais acessos hoje em dia que as famílias... Quando é que o brasileiro pobre vê o governo? Quando a polícia vai lá na sua comunidade, quando a polícia comete um ato de violência contra ele, numa blitz. Agora, o que acontece com o Bolsa Família? Foi uma maneira das pessoas conhecerem o governo brasileiro, terem acesso ao governo brasileiro, as pessoas pobres, por meio do Cadastro Único, por meio da educação pública e o SUS, a saúde pública. E aí o governo faz isso. Olha, é inaceitável o que está acontecendo. Absolutamente inaceitável. São as pessoas nas piores situações de renda e sociais no Brasil que estão sendo desassistidas, sim, pelo governo Bolsonaro. É revoltante. A troco de quê? Não são, de fato, eleitores do Bolsonaro. Essas pessoas não são. Em sua maioria, não votam em Bolsonaro, mas são brasileiros. E a nossa vida está interconectada. Essas pessoas estarem bem leva outras pessoas na sociedade também estarem bem. Não se trata somente de uma questão de justiça social. Mas tá bom, o governo não quer. É isto? Olha, eu acho que o governo irá levar o troco. As coisas vão se acumular e as pessoas
cada vez mais já estão se irritando com o governo Bolsonaro, não apenas por conta de declarações, mas por perda real na sua situação de bem-estar econômico e social. E o Bolsa Família é só mais um exemplo. Dê o seu like, inscreva-se no canal e comente o vídeo. Um grande abraço.